Saber Direito desta semana, o professor Rafael Brasil fala sobre os contratos cíveis na ordem econômica brasileira. Você vai saber mais sobre a Lei de Liberdade Econômica, a boa-fé, a vontade, que é o elemento essencial nos contratos, e as possibilidades de alterações contratuais. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula do Saber Direito. Meu nome é Rafael Brasil e eu estou aqui desde a primeira aula conversando com você sobre direito econômico e, em especial, sobre uma abordagem contratual ligada ao direito constitucional econômico. Na aula passada, nós falamos sobre a ordem econômica brasileira, sobre o modelo de constituição econômica adotada pelo Brasil. Falamos sobre o artigo 170 da Constituição Federal, que é o artigo que inaugura o capítulo sobre a ordem econômica brasileira. Nós também fizemos uma digressão histórica muito interessante sobre algumas das nossas constituições federais e o que cada uma delas dispunha acerca de direitos sociais e também do modelo constitucional econômico adotado. Na aula de hoje, dando sequência na abordagem sobre o direito constitucional econômico, nós vamos falar sobre a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874. É uma lei bem recente, de 2019, advinda da medida provisória 881, que depois da sua promulgação foi então tida como a Lei 13.874, e a Lei de Liberdade Econômica, ela casa muito bem, ela faz um link direto com o artigo 170 da nossa Constituição Federal. E é por isso que nós vamos dar sequência no estudo, analisando a Lei de Liberdade Econômica. Nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje sobre o contexto para a criação da lei, as suas principais alterações, os seus principais reflexos. O que eu já posso te adiantar aqui, dando um pequeno spoiler da nossa aula, é que a Lei de Liberdade Econômica mudou muitos artigos em muitos dispositivos infraconstitucionais. Nós tivemos modificação na CLT, nós tivemos modificação no Código Civil, criação de capítulo novo no Código Civil, nós tivemos a remissão na nossa Constituição Federal de dispositivos da Lei de Liberdade Econômica. Então, é uma lei que, embora seja até um pouco enxuta, uma lei curta, uma lei fácil de você ler, inclusive, fica aqui a tarefa de casa para você hoje, que você leia toda a Lei de Liberdade Econômica, porque ela é bem pequena, você vai conseguir esgotar a sua leitura em 10, 15 minutos, e vai ser muito interessante para você ver todos os dispositivos que foram alterados pela Lei 13.874. Você fazendo uma leitura rápida sobre essa lei, já consegue então ter essa compreensão. Mas eu quero começar então a nossa aula de hoje falando sobre o contexto para a criação da Lei de Liberdade Econômica. Por que afinal de contas, que teve que se criar uma Lei de Liberdade Econômica, já que nós temos um dispositivo na Constituição Federal que já fala sobre ordem econômica, que já fala sobre livre iniciativa, que já fala sobre a garantia, a busca ao pleno emprego? Por que a gente teve, então, que lidar com essa situação? Olha, a Lei de Liberdade Econômica, e eu quero fazer um combinado com você, para não ter que ficar falando Lei de Liberdade Econômica o tempo inteiro, às vezes eu vou falar LLE, que é a abreviação para Lei de Liberdade Econômica. Então, a LLE, ela veio num contexto no Brasil, onde todos nós sabemos de um alto índice de desemprego, um descrédito estatal muito grande, o governo federal muito inchado, altos custos da máquina pública, um gasto muito elevado da máquina pública, a gente tendo um número muito grande de desempregados e também tendo um número muito grande de informais, pessoas que empreendem ali por conta própria, mas não tinham ali qualquer suporte do governo para que empreendessem ou encontrassem
uma dificuldade muito grande em órgãos públicos para liberação de alvarás, para funcionamento ali de seu pequeno estabelecimento. Uma atrofia, porque, como nós falamos na aula passada, a nossa Constituição Federal ela é de intervencionismo necessário. O Estado, quando ele julga importante, ele pode intervir na economia, no mercado, para zelar pelo bem comum. Ocorre que, num passado recente, a gente analisando os índices que eu vou falar aqui, de índices de liberdade econômica, a gente notou que houve um excesso de intervenção do Estado no mercado, na economia, e uma falta de zelo, de cuidado, justamente para observar o que prega o artigo 170 da nossa Constituição Federal, sobre a livre iniciativa, sobre a garantia do emprego digno e remunerado. Então, a Lei de Liberdade Econômica, a LLE, ela vem justamente nesse contexto para a criação e para se legitimar essa sua promulgação. Ela veio através da medida provisória 881, também de 2019, e ali, então, foi trabalhada nas nossas casas legislativas até a sua versão final, e nós vamos falar disso mais tarde. Mas ainda sobre o contexto da criação da Lei de Liberdade Econômica, nós temos alguns índices de liberdade econômica em todo o globo terrestre que mede o nível de liberdade de determinados países. Se os governos dos países são mais interventores, ou se eles deixam que o mercado seja mais autônomo e por isso ele tem ali mais fôlego para poder crescer e gerar emprego e renda e riqueza para aquele país, ou o contrário. E existem dois índices muito importantes que eu quero trazer para esse nosso estudo, trazer para essa nossa discussão, que são de dois institutos muito sérios e referendados. O primeiro dele é o índice do The Heritage Foundation, é uma instituição que mede o índice de liberdade econômica em todo o globo terrestre. E para você ter uma ideia, no momento da promulgação da Lei de Liberdade Econômica, em 2019, o índice de liberdade econômica do Brasil, nós estávamos na posição de número 144. Então, em um índice com todos os países, e nos primeiros lugares nós temos ali Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, Suíça, Irlanda. Próximo, vizinho do Brasil, nós temos ali o Nepal, que está na posição de número 139, Togo na posição de número 140, Egito na posição de número 142, Etiópia na posição de número 146, e o Brasil figurava então, naquela época, na posição de número 144. Isso em 2019, quando a lei foi promulgada. De lá para cá, nós conseguimos subir uma posição nesse índice de liberdade econômica. Então, hoje, o Brasil ele figura em todo o globo na posição de número 143. Existe um outro índice, que também é um índice muito sério, muito consolidado, que é o índice elaborado pelo Fraser Institute, que coloca o Brasil na posição de número 105, conforme lá o seu ranking, conforme o estudo levantado lá do ranking de liberdade econômica. O estudo é chamado de Economic Freedom of the World. Através da análise desse índice, a gente consegue até perceber que o Brasil, pelo índice do Fraser Institute, ele melhorou até mais do que pelo primeiro índice que nós falamos aqui. Nós estávamos em 2015 na posição de número 121 e nós conseguimos galgar alguns espaços para a posição de número 105. Então, nós somos o país de número 105 nesse índice. Esses dois índices, eles levam, cada um tem uma metodologia própria e a metodologia tem mais de 20 classificações diferentes para poder chegar nessa média, mas esses institutos eles levam como parâmetro para estabelecimento desse índice, desse número, números como
respeito à legislação, o tamanho dos gastos da máquina pública, se determinado país ele é ou não um bom país para investir, se ele tem segurança em seus investimentos, gasto, a saúde fiscal daquele país. Ele mede também o índice de segurança daquele país, se está envolvido ou não em escândalos de corrupção, se é um país que respeita as legislações trabalhistas ou se é um país que não respeita, se é um país cujo poder judiciário é muito grande ou não, se é muito caro, se é eficiente, ineficiente. Fazendo essas métricas, a gente chega então nesses números estabelecidos por esses índices. Isso aqui eu estou falando de forma bem superficial, mas eu já te recomendo, sugiro que você anote aí, então, esses dois índices para que depois você faça um estudo mais aprofundado nos rankings que eles estabelecem, então, nesses institutos. Então, a gente tem, e até a época, o deputado relator da medida provisória 881/19, ele falava justamente desse momento em que o Brasil vivia. Pense comigo, um momento pré-pandemia, um momento que antecedeu a pandemia da Covid-19, um momento ali que já estávamos em um número de desemprego muito alto, um número muito alto de informais e a nossa economia tentando recuperar ali o seu fôlego de alguma forma. E nós tivemos então esse contexto trazido inclusive pelo relator da medida provisória de recuperação econômica e social, com um número muito alto de desempregados, mas com uma tendência de estabilização e até de queda da queda desse número de desempregados, a capacidade de consumo dos cidadãos reduzida, porque a população, de modo geral, não tinha ali naquele período condições econômicas para adquirir bens, recursos, serviços, para que o dinheiro girasse ali, para que nós tivéssemos então um mercado mais competitivo, um mercado mais arrojado. Então a medida provisória 881, ela veio justamente nesse contexto de descrédito e tentativa de retomada ali da economia. O interessante é que essa medida provisória, e aqui a Lei de Liberdade Econômica, ela fala muito sobre a desburocratização de procedimentos no nosso país. E a própria Lei de Liberdade Econômica, até ser promulgada, ela passou, através da sua medida provisória, por mais de 40 versões para se transformar, então, na Lei de Liberdade, que é chamada, em seu texto legal, de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. E aí, eu até quero chamar a atenção e fazer uma crítica acerca dessa lei. Não se tem a compreensão, via de regra, de que uma declaração de direitos nasça através de uma medida provisória. Porque a discussão acerca de uma medida provisória, a gente sabe que ela é muito mais rasa, muito mais superficial do que uma discussão de um projeto de lei que tramitou, que passou por todas as casas, que teve ali um período de maturação mais aprofundado. Não foi o caso da nossa Lei de Liberdade Econômica, que é chamada de Declaração de Direitos. Sem demérito algum, a medida provisória foi muito importante para a promulgação da lei, senão nós não a teríamos, mas a causa estranheza, até mesmo a nomenclatura dessa lei, que é chamada de declaração, uma lei curta, uma lei que foi criada através de uma medida provisória. Geralmente, uma declaração de direitos é uma carta, um texto muito mais extenso, muito mais aprofundado, com um estudo muito mais aprofundado e uma discussão muito mais prolongada para que se chegue, então, em uma declaração, e não foi o que nós tivemos aqui no presente caso, mas o que não tira a importância e a necessidade da LLE. Mas veja só, o que trata, então, afinal de contas, a Lei de Liberdade Econômica, do que fala a Lei de Liberdade Econômica e qual a relevância e importância dela para o nosso estudo aqui do direito econômico, do direito constitucional econômico, e chegaremos a falar nas próximas aulas, então, das alterações contratuais trazidas pela Lei de Liberdade Econômica. Então, fique aqui, não saia, acompanhe as próximas aulas,
porque nós vamos fechar com chave de ouro essa nossa semana de aulas, esse nosso bloco aqui de 5 aulas, onde nós estamos falando sobre direito constitucional econômico, lei de liberdade econômica, para a gente poder então falar sobre como a lei de liberdade econômica alterou a formação e a formatação dos contratos cíveis no Brasil. A lei de liberdade econômica, ela vem para reafirmar o que trata o artigo 170 da Constituição Federal, que inclusive já foi matéria de estudo aqui na nossa última aula. Olha só, a livre iniciativa ela é reafirmada na lei e ela vem para confirmar o texto constitucional sobre assegurar a todos a existência digna, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, conforme os ditames da justiça social. Então, vejam só a quantidade de coisas que a lei de liberdade econômica prevê e como isso tem um impacto muito grande na nossa economia e em todo o nosso contexto social. Uma das coisas que essa lei prevê é a extinção de alvarás e de licenças para as atividades de baixo risco, para incentivar justamente a criação de emprego e renda. Olha só, pensa comigo, se nós temos no Brasil um contexto de desemprego acentuado, e a gente sabe que no Brasil nós temos um contexto muito grande também de empresas informais. Não é interessante privilegiarmos essas empresas para que elas consigam sobreviver, contratar ali 2, 3 funcionários, gerar riqueza, gerar renda para as pessoas? E a gente sabe que, de modo geral, falando a grosso modo, para se abrir uma empresa no Brasil, é confuso, é complexo, é algo muito demorado, muito caro, custoso, o custo é muito elevado, justamente porque você precisa ali, para criar uma empresa, passar por uma série de liberações de alvarás, que são complicados, burocráticos, e a lei de liberdade econômica, então, justamente atendendo a esse contexto de crescimento dos informais, da informalidade, e para justamente tirar os informais dessa situação e trazê-los para uma condição legal, com um CNPJ estabelecido, é que existe, então, a previsão da extinção de alvarás para atividades de baixo risco, justamente para tornar o caminho dessas pessoas um caminho mais fácil e até mais atrativo, para que se abra empresa, através da abertura de empresa, tenhamos a contratação de mais pessoas, então o número de desemprego do Brasil, consequentemente, diminuirá, e assim a gente vai ter a distribuição e a geração, circulação de riqueza no nosso país, porque é cíclico, as pessoas comprarão mais produtos, mais serviços, e esse dinheiro vai sendo injetado na nossa economia de modo geral. Essa, então, é a razão pela qual a Lei de Liberdade Econômica prevê essa extinção de alvarás para as atividades de baixo risco. Vamos ver o que mais a lei prevê. Liberação de funcionamento de atividade econômica em qualquer dia e horário, inclusive em feriados. Vem cá, se o próprio artigo 170, ele preserva a livre iniciativa e ele fala que um dos seus preceitos é da valorização do trabalho, qual é a razão lógica para que o Estado interfira no horário de funcionamento das empresas? A mim não me parece muito coerente. Se determinada empresa não tem qualquer situação atípica e ela quer trabalhar eventualmente no feriado, se uma loja quer abrir no feriado, por que é que o Estado proibiria esse tipo de situação? Não faz muito sentido. E aí, justamente por isso, e entendendo que não caberia colocar esse tipo de previsão no artigo 170, a Lei de Liberdade Econômica vem para complementar o sentido do texto constitucional para trazer essa previsão. Definição livre de preços
dos produtos e serviços. Novamente, aqui nós tratamos da possibilidade de um mercado livre sem a interferência do Estado. É claro, nós vimos na nossa aula passada que existe o princípio da soberania nacional. Através da soberania nacional, existe a possibilidade do Estado, quando entender válido e necessário, intervir no mercado, inclusive na formação de preços. Não é o modo mais saudável de se intervir, mas quando necessário, sim, o Estado pode. De maneira ampla, de maneira geral, o que a Lei de Liberdade Econômica estabelece é justamente que o mercado tenha liberdade para a fixação dos seus preços. Olha só, vamos lá, a próxima alteração que chama nossa atenção, trazida pela Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade tratou sobre muitas coisas e a gente fez um compilado das principais alterações aqui. Olha só, fazer com que a administração pública garanta o tratamento isonômico no exercício de atos de liberação. Esse tratamento isonômico, ele decorre justamente do princípio de tratar o particular, tratar o cidadão de maneira igualitária, não privilegiando ninguém, não criando ali uma fila especial para que alguém consiga passar na frente, furar a fila. Se nós temos a necessidade de requerer à administração algum ato de liberação, essa liberação ela tem que seguir uma ordem, ela tem que seguir uma sequência com tratamento isonômico a todos e todas. E aí, com isso, nós temos até um outro princípio e uma outra garantia do indúbio pro libertatem, como regra de interpretação através da presunção de boa-fé. Através do indúbio pro libertatem, a gente tem que o empreendedor, aquele pequeno comerciante, aquela pessoa que quer empreender e precisa ali de requerer um alvará ou algum ato de liberação, que aquele requerimento ele seja dotado da presunção de boa-fé. E a interpretação de qualquer norma, de qualquer preceito, deve privilegiar justamente essa pessoa. Do mesmo jeito que nós temos lá no direito penal o indúbio pro réu, nós temos aqui então o indúbio pro libertatem. A norma ela tem que ser interpretada da maneira mais benéfica ao cidadão, à cidadã. Garante o afastamento de normas infralegais que estejam desatualizadas. Nós sabemos que no Brasil o nosso arcabouço de legislações ele é muito grande, muito denso e muitas coisas estão desatualizadas. É justamente por isso que a lei vem para garantir o afastamento dessas normas que prejudicariam os empreendedores. Garante a aprovação tácita das solicitações de atos públicos quando o prazo fixado não tiver resposta hábil, desde que todos os elementos necessários à instrução do processo sejam apresentados. Vamos lá. Algo que também é muito comum em todas as esferas, em todas as instâncias, nós estamos tratando aqui até mesmo de prefeituras, é que no momento em que alguém faz algum tipo de requerimento ali de alguma concessão, de liberação, de algum alvará, isso demore um tempo muito grande. Muitas vezes nem tem ali um tempo estabelecido, nem tem ali uma regra fixada do tempo necessário para aquela aprovação. Agora, com a LLE, se aquele ato não for liberado em tempo hábil, no tempo que está assinalado naquela legislação específica, e se a documentação apresentada pelo cidadão, pela cidadã, estiver de acordo, amoldada com o que a lei prevê, tacitamente aquele pedido vai ser aceito, ainda que a administração pública não tenha se manifestado sobre aquela liberação. Isso justamente para trazer mais celeridade no processo de requerimentos, de abertura de empresas, para que essas empresas, então, consigam funcionar livremente, sem que haja o prejuízo do Estado. Equiparação dos documentos digitais aos físicos. Essa também é uma inovação muito óbvia, na verdade, porque em pleno
século 21, 2021, 2020, 2019, quando a lei foi criada, com a digitalização de todos os processos, é óbvio que na administração pública nós também temos que zelar pela digitalização desses processos e, eventualmente, aqueles documentos que são digitais, eles têm que ter a mesma veracidade de documentos físicos. Por que é que eu preciso imprimir um monte de documentos, de certidões, documentos pessoais, para fazer um requerimento na prefeitura, se eu posso apresentar esses documentos de maneira digital? A Lei de Liberdade Econômica vem para equiparar essas duas formas de documento. O que mais a Lei de Liberdade Econômica prevê de alteração aqui na nossa legislação e aqui tratando sobre Código Civil? Veja só, alteração do artigo 50 do Código Civil, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que se configurar o abuso, seja por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica quando existe a possibilidade de atacar os bens do sócio ao invés dos bens da empresa, naqueles casos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, uma inovação trazida pela Lei de Liberdade Econômica. Modificação da regra para a constituição da sociedade limitada, que agora pode ser formada por uma pessoa apenas. Um capítulo novo inteiro, que é o capítulo 10 no Código Civil, que trata sobre fundos de investimento. Essa iniciativa ela trouxe maior luz, maior visibilidade, maior legitimidade nas modalidades de investimento, determinando que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, será a responsável por regularizar esses fundos. Nós tivemos também alteração na nossa Previdência e Trabalho, trazida pela Lei de Liberdade Econômica. Olha só, a carteira de trabalho, a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, antes gerida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, agora passa a ser gerenciada, norteada pelo Ministério da Economia. Uma outra alteração interessante, e a nossa aula aqui ela não é de direito do trabalho, mas é uma alteração muito curiosa e que merece ser nomeada aqui, é a alteração da CLT. Na verdade, a Lei de Liberdade Econômica mudou vários artigos da CLT, por isso, ao final da lei, existem lá as alterações, vale a pena você conferir. E uma das alterações na CLT foi do artigo 74, parágrafo 2º, que falava sobre a obrigatoriedade de registro do ponto dos funcionários. Antes, existia a previsão de que se você tem uma empresa com mais de 10 funcionários, você era obrigado a ter ali um registro do ponto da frequência ali dos seus funcionários. Esse número mudou de 10 para 20. Vamos ler aqui o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Esse artigo, antes da LLE, trazia que a empresa que tivesse mais de 10 trabalhadores, era obrigada, então, a anotar a hora de entrada e saída. Essa alteração me parece tão pequena, mas ela tem um impacto tão significativo e importante para o nosso mercado e para a nossa sociedade, justamente porque a Lei de Liberdade Econômica entende que uma empresa que tem ali 10 funcionários é uma pequena empresa, uma empresa ali, talvez uma empresa familiar, uma empresa que está iniciando suas atividades, e estabelecer para aquela empresa essa obrigação de registro do ponto, seja manual, eletrônico, digital, era um encargo a mais para aquela empresa e um desincentivo para que aquela empresa contratasse mais pessoas. Qual foi, então, a lógica estabelecida pela LLE? Vamos dobrar esse número de 10 para 20? Uma empresa ali com 20 colaboradores já tem um porte
maior, já tem uma condição maior, uma estrutura maior. Então, esse é um exemplo, para mim, muito emblemático de como a Lei de Liberdade Econômica modificou as estruturas das empresas no Brasil. Agora eu quero tratar com você sobre os princípios trazidos pela Lei de Liberdade Econômica. Os princípios, eles estão garantidos lá no artigo 2º da Lei de Liberdade Econômica, que fala para a gente o seguinte: nós vamos fazer aqui uma leitura de cada um dos incisos. São princípios que norteiam o disposto nessa lei. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Justamente porque o conceito maior é que as empresas tenham liberdade, não tenham a interferência dos agentes públicos, não tenham a interferência do Estado e que eles consigam fazer ali as suas atividades, exercer ali as suas atividades econômicas de maneira livre. Isso é uma decorrência lógica do que já está garantido lá no 170 da Constituição Federal sobre a livre iniciativa, como trata aquele artigo. Então ele vem para valorizar ainda mais o que trata lá o 170. Uma inovação trazida pela Lei de Liberdade Econômica, e na LLE existe a expressão boa-fé por inúmeras vezes, e aliás, boa-fé que vai ser o tema da nossa próxima aula, então você não pode perder. É um tema que eu particularmente sou apaixonado e eu estou doido para falar sobre esse tema aqui com vocês, mas o artigo 2º traz como princípio a boa-fé, a presunção da boa-fé do particular perante o poder público. O que isso significa? Nós sabemos que já existe uma natural diferenciação do Estado com o particular. Isso porque, se a gente for fazer uma analogia lá com o direito do consumidor, de um lado a gente tem um fornecedor, que é uma pessoa que detém todos os conhecimentos fáticos, técnicos, jurídicos, e de outro lado a gente tem ali o consumidor, que é, via de regra, uma pessoa mais hipossuficiente. Da mesma forma, quando a gente está em uma relação entre o particular com o poder público, deve existir a presunção da boa-fé do particular perante o poder público para que a sua vida seja facilitada, para que essa relação seja facilitada. Esse mecanismo é muito importante porque, ao meu sentir, ele aproxima o Estado do particular. Ele tenta reduzir essas desigualdades e trazer Estado e particular para o mesmo nível, para o mesmo polo, para que consigam dialogar junto. A gente viu na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, que o objetivo principal a ser perseguido por todos os agentes econômicos, pelo Estado, pelo particular, pelas empresas, é a dignidade da pessoa humana. Então, esses agentes caminhando junto, em colaboração, conferem à Lei de Liberdade Econômica uma eficácia muito maior para que a gente consiga, como um todo, atingir a esses objetivos. Além desses dois incisos que nós tratamos aqui, vamos ver o que mais a Lei de Liberdade Econômica prevê como princípio em seu artigo 2º. Olha lá, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Nós temos aqui, então, um princípio, já que nós falamos na nossa primeira aula que a nossa Constituição ela é de intervenção necessária. Ela intervém quando é necessário. O inciso 3º do artigo 2º, ele traz como um princípio que essa intervenção ela realmente seja subsidiária, seja uma exceção, uma intervenção subsidiária e excepcional sobre as atividades exercidas pelos agentes econômicos. Então, via de regra, hoje, o que nós temos estabelecido através da Lei de Liberdade Econômica é que o Estado ele somente vai interferir na economia em situações
realmente urgentes e muito necessárias. O inciso 4º fala para a gente sobre o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Olha só, se eu falei para vocês que no inciso 2º existia justamente a boa-fé do particular perante o Estado, essa boa-fé não tem outra razão senão a própria vulnerabilidade. É reconhecer o seguinte: olha, nós temos aqui duas pessoas, duas figuras. Nós temos uma pessoa, um particular, um cidadão, uma cidadã comum, e temos o Estado. Quem é mais forte dos dois? Quem tem mais condição financeira dos dois? Quem tem advogados contratados? Quem tem contadores contratados? Quem tem servidores contratados? O particular ou o Estado? A gente sabe que se a gente for brigar particular com o Estado, a briga não vai ser justa. Então, o reconhecimento dessa vulnerabilidade é uma forma de nós termos a equiparação daqueles polos que eu falei agora há pouco, para que Estado e particular estejam em mesma posição, em mesmo grau de diálogo, e com isso a gente tenha uma eficácia muito maior, um alcance muito melhor dos serviços sociais, dos serviços públicos que são garantidos e necessários a toda a coletividade. Nós temos aqui o parágrafo único que fala que será criado um regulamento que vai dispor sobre os critérios de aferição para o afastamento desse reconhecimento da vulnerabilidade quando houver alguma questão de má-fé, hipersuficiência ou reincidência. O que é isso, Rafael? Não entendi nada do que você falou. Olha só, o parágrafo 4º do artigo 2º fala para a gente do reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então, nós temos aqui esses dois polos. Estado de um lado, que é muito mais hipersuficiente perante o consumidor, ou melhor, perante o cidadão comum. Mas imaginemos que esse cidadão do lado de cá, que esse particular do lado de cá, esteja agindo de má fé, não sei como, falsificando algum documento, tentando burlar algum procedimento administrativo para a abertura de uma empresa, ou eventualmente abertura de empresa para fins ilícitos, alguma coisa nesse sentido. Então nós temos aqui um cidadão que está agindo de má fé. É justo? É devido equiparar esses polos? Não me parece. Um outro exemplo, quando a gente fala aqui da hipersuficiência, uma grande empresa que não precisa dessa proteção, desse amparo garantido pela LLE, como um pequeno, um micro, ou como eu gosto de chamar, um nano empresário, um empresário individual que está saindo ali da informalidade, a gente tem que voltar os olhos para quem realmente precisa mais dessa proteção. Ou, eventualmente, alguém que seja reincidente ali em algum processo administrativo e que, obviamente, por isso, ele não mereça essa proteção dessa vulnerabilidade, visto que ele já tem agido de má fé e aquela prática ali, ela é bastante comum e bastante reincidente. Então, nós falamos aqui sobre o artigo 2º, que trata sobre os princípios da Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica também tem um outro artigo muito importante, que é o artigo 3º, que está para a Lei de Liberdade Econômica, assim como o artigo 5º da Constituição, o artigo 5º está para a Constituição Federal. É o artigo que vem falar para a gente sobre os direitos e garantias de todas as pessoas na perspectiva do desenvolvimento e crescimento econômico do país. Então, olha só, novamente vou aqui fazer uma leitura e eu não separei todos os incisos e depois até te convido a fazer a leitura completa, porque eu realmente quis separar aqui para o nosso estudo tão somente aqueles que são mais importantes para a nossa análise de agora. O artigo 3º caput fala assim para a gente: são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país,
observado o disposto no parágrafo único do 170 da Constituição Federal. Então, veja bem, a todo momento a Lei de Liberdade Econômica faz menção, faz referência ao artigo 170, porque justamente é o artigo 170 a matriz da ordem econômica brasileira. Então, não se trata, e aqui até quero trazer uma discussão, muitos doutrinadores foram contrários à criação da Lei de Liberdade Econômica, e um dos fundamentos para essa contrariedade é justamente, na visão desses doutrinadores, a violação ao artigo 170. Então, peraí, para que é que eu preciso criar uma lei se eu já tenho na Constituição Federal um capítulo inteiro dedicado à ordem econômica, se eu já tenho ali na Constituição Federal um artigo, como o artigo 170, que prevê toda a nossa ordem econômica. Mas você já viu comigo na aula passada que a nossa Constituição Econômica, ela não é formal, ela é material. Então, ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente, permitindo, inclusive, a criação de artigos e de legislações de ordem infraconstitucional que complementam o sentido da nossa Constituição Federal, que é o caso aqui da Lei de Liberdade Econômica. E é justamente por isso que a Lei de Liberdade Econômica faz, a todo momento, essa remissão à Constituição Federal. E ela vem falar assim para a gente dentro dos direitos de toda pessoa natural ou jurídica. O primeiro deles, desenvolver atividade econômica de baixo risco, e aqui eu estou resumindo, mas eu te convido a acompanhar comigo e fazer a leitura integral, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Olha aí. Então eu, pequeno empreendedor, você, pequena empresária, pode desenvolver qualquer atividade econômica de baixo risco sem precisar que o Estado libere a sua atividade econômica. Professor, me dá um exemplo disso. Não sei, uma pequena loja de roupa. Você vende ali roupa. Você tem uma facção, uma confecçãozinha ali de roupa. Você não precisa de liberação de ato público para a sua atividade funcionar. Você não precisa dessa autorização. Tudo bem? O segundo direito, desenvolver atividades econômicas em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriado. Nós já falamos disso em uma das inovações, mas eu quero agora ampliar esse direito que é garantido aqui, porque para que isso valha, você precisa observar, olha só, a linha A, as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público. Se a sua atividade econômica, ela inclui fazer barulho, não sei, por exemplo, você exerce atividade econômica de construção civil, mas existe uma coisa chamada sossego público. Você não pode, através de poluição sonora ou perturbar ali os vizinhos que estão ao redor ali daquele seu empreendimento, você não pode fazer barulho em horário que não é permitido, tá? Então, normas que preservem o meio ambiente. Restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou de outros negócios jurídicos, bem como as decorrentes das normas de direito real, incluídas as de direito de vizinhança. Um caso muito comum aqui para o nosso estudo, funcionamento de loja em shopping center fora do horário estabelecido no shopping. Alguns shoppings permitem que aquele estabelecimento possa funcionar livremente em finais de semana. Outros estabelecimentos comerciais fecham aos finais de semana ou aos feriados, e é justamente por isso que existe essa ressalva. Você pode abrir, mas o contrato firmado entre as partes, entre os particulares, ele deve prevalecer. Isso aqui já é um gostinho do que a Lei de Liberdade Econômica faz em relação à preservação e ao respeito aos pactos, aos contratos que são firmados. Legislação trabalhista é o terceiro ponto. Então, você sim pode funcionar
aos finais de semana, mas lembrando que o nosso artigo 170 estabelece que é uma prerrogativa, é uma premissa, o direito, o acesso ao trabalho de forma digna e remunerada. E por isso é importante, então, a preservação e a observância à legislação trabalhista. Outro direito garantido lá no artigo 3º, definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e demanda. A gente sabe que quando há oscilação de oferta e demanda, os preços eles podem ser alterados também. E o que a Lei de Liberdade Econômica traz é justamente a possibilidade de não intervenção do Estado na formação desses preços. Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de liberação de atos, de atos de liberação das atividades econômicas. Aqui está ligado justamente àqueles alvarás que eu falei agora há pouco para vocês. E, de novo, a boa-fé, e aqui eu quero explorar novamente esse ponto, gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Aqui a gente já entra na discussão que nós teremos algumas aulas à frente, que fala justamente da valoração da autonomia da vontade privada. A vontade privada, o que é estabelecido entre as partes, deve ser preservado e essa autonomia ela tem que ser observada de acordo com a boa-fé nos atos que são praticados, seja em qualquer das esferas, no direito civil, contratos empresariais, de ordem econômica, urbanística, todos esses devem preservar a boa-fé. Hoje nós vimos, então, rapidamente quais foram os reflexos da Lei de Liberdade Econômica, como a Lei de Liberdade e por que essa lei foi criada, em qual contexto ela é advinda no nosso país, e o reflexo disso, ele é muito maior e nós discutiremos isso nas próximas aulas. Nós falaremos aqui ainda sobre a boa-fé, nós falaremos sobre as alterações contratuais, mas antes disso, eu quero te convidar para fazer o nosso quiz, para ver se você fixou adequadamente todos os conhecimentos que foram aqui passados. Então, vamos para o quiz? A primeira pergunta é: a Lei de Liberdade Econômica veio para, alternativa A, reformar por completo o sentido trazido pelo artigo 170 da Constituição Federal. Letra B, reafirmar a ordem econômica já estabelecida, pautada na livre iniciativa, na valorização do trabalho humano e em assegurar a todos uma existência digna. Letra C, inserir o liberalismo político no Brasil. Ou, alternativa D, aumentar a interferência estatal entre os particulares. Então vamos observar cada uma dessas hipóteses para entender qual é a verdadeira ou falsa. A Lei de Liberdade Econômica veio para reformar por completo o sentido trazido pelo artigo 170. Nós sabemos que não. Nós dissemos aqui na aula e também na aula passada que ela vem para complementar justamente o que trata o artigo 170. Então essa alternativa está completamente errada. Reafirmar a ordem econômica já estabelecida, pautada na livre iniciativa, valorização do trabalho humano e em assegurar a todos uma existência digna. Sim, essa aqui é a correta, justamente porque o artigo 170 já trata da livre iniciativa, valorização do trabalho humano, assegurar a todos a existência digna, e a Lei de Liberdade Econômica vem justamente para complementar esse sentido. Então essa é a correta. Vamos ver agora por que as outras estão erradas. Letra C, inserir o liberalismo político no Brasil. Não se trata de liberalismo político. A liberdade econômica, o liberalismo econômico, ele é uma matriz e o liberalismo político é outro. Então, são conceitos que se aproximam, mas são dissociados, e
estabelecer a liberdade ou aumentar o grau de liberdade econômica de um país não significa que aquele país se tornará liberal, especialmente liberal politicamente. E a letra D, aumentar a interferência estatal entre os particulares. Na verdade, a gente viu que é justamente o contrário. Ela vem para afastar e para tornar uma modalidade subsidiária, excepcional, a intervenção do Estado nas relações particulares. Então, como nós vimos, a resposta certa é a letra B, reafirmar a ordem econômica já estabelecida, pautada na livre iniciativa, na valorização do trabalho humano e em assegurar a todos uma existência digna. Vamos então para a nossa próxima questão? Foram mudanças introduzidas pela Lei 13.874 de 2019, exceto letra A, extinção de alvarás e licença para atividades de baixo risco, liberação do funcionamento de atividades econômicas em qualquer horário e dia, inclusive feriados, aprovação tácita das solicitações de atos públicos, quando o prazo fixado não tiver resposta hábil, ou letra D, obrigatoriedade do registro de horário de trabalho em ponto em estabelecimento com mais de 10 funcionários. Olha só, nós vimos na nossa aula que essas 3 primeiras alternativas, elas são verdadeiras. São previsões trazidas pela LLE, tanto a extinção de alvarás, liberação de funcionamento de atividade econômica em qualquer dia e horário, aprovação das solicitações de atos públicos, quando o prazo fixado não for respeitado, mas a gente viu aqui que a lei ela mudou a CLT, aumentando aquele limite de 10 funcionários para 20 funcionários. Então, a alternativa errada é justamente a letra D, porque a Lei de Liberdade Econômica ela mudou de 10 para 20 funcionários para o registro do ponto. Vamos agora para a nossa última pergunta do quiz, a pergunta de número 3. O princípio do indubio pro libertatem garante, letra A, em caso de dúvida na interpretação de normas de direito civil, empresarial, econômico e urbanístico, o juiz deve decidir de maneira que preserve os atos e contratos dos particulares. Letra B, que a liberdade econômica deve imperar em todos os negócios firmados. Letra C, a interpretação em contratos consumeristas deve preservar o melhor interesse do fornecedor empreendedor. Ou letra D, isenção de impostos para empreendedores. Analisando essas questões, a gente já pode perceber, e aqui eu vou de baixo para cima, né? Isenção de impostos para empreendedores? Não, a Lei de Liberdade Econômica não garante essa faculdade ou esse direito aos empreendedores e o indúbio pro libertatem muito menos. Interpretação em contratos consumeristas sempre devem preservar o melhor interesse do consumidor. Nós falamos isso aqui, inclusive, na primeira aula. Então, essa questão também está equivocada. Vamos para B, que a liberdade econômica deve imperar em todos os negócios firmados. Também não é uma alternativa verdadeira, visto que o Estado ele tem a soberania e ele pode sim interferir. Nos resta a alternativa de letra A, que é, em caso de dúvida na interpretação das normas de direito civil, empresarial, econômico e urbanístico, o juiz deve decidir de maneira que preserve os atos e contratos dos particulares. Essas foram as nossas questões do quiz e essa foi a nossa aula de hoje, pela qual eu já te agradeço e eu quero te convidar a continuar conosco para participar dos nossos próximos encontros. Nós ainda falaremos aqui sobre a vontade, que é o elemento basilar da formação dos negócios. Falaremos aqui sobre a boa-fé e a interferência da Lei de Liberdade Econômica na boa-fé e terminaremos então o nosso bloco de aulas falando sobre as alterações contratuais trazidas pela Lei de Liberdade Econômica. Meu nome é Rafael Brasil e eu agradeço pela sua presença e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito?
Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.